Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Um estudo revela que o desmatamento na Amazônia intensifica os efeitos das épocas de seca e chuva. Um alerta da ONU mostra que os direitos das mulheres retrocedem em 1 a cada 4 países. O Banco Central publica alterações no regulamento do Pix para aumentar a segurança dos usuários. As chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal serão excluídas. O Papa Francisco passa mais uma noite tranquila no hospital em Roma. Um forte ciclone tropical afeta a costa leste da Austrália com chuvas e ventos. O governo da China promete enfrentar até o fim a guerra comercial com os Estados Unidos. E a escola de samba Beija-Flor é nomeada campeã e recebe o 15º título do Carnaval Carioca. Agora no Jornal Mundial. O aquecimento da temperatura global continua a gerar efeitos no mundo. A cobertura total de gelo marinho no planeta chegou a um índice mínimo histórico em fevereiro. O Observatório Climático Europeu Copérnicos anunciou nesta quinta-feira que a cobertura global de gelo marinho registrou um índice mínimo histórico em fevereiro, com temperaturas até 11 graus Celsius acima da média, perto do Polo Norte. O gelo marinho global, a água do oceano que congela e flutua na superfície, atingiu uma extensão mínima de 16,04 milhões de quilômetros quadrados em 7 de fevereiro. Foi o terceiro fevereiro mais quente já registrado, de acordo com dados do Serviço de Monitoramento Europeu, o que dá continuidade à série de temperaturas recordes ou quase recordes observadas nos últimos 2 anos. A redução da cobertura de gelo tem impactos graves ao longo do tempo no clima, nas pessoas e nos ecossistemas, não apenas na região, mas em nível global. À medida que a neve e o gelo cedem a superfície ao oceano azul escuro, a quantidade de energia solar, que antes era refletida de volta para o espaço, passa a ser absorvida pela água, acelerando a taxa de aquecimento global. O gelo marinho da Antártida, que nesta época do ano determina em grande parte a quantidade global, estava 26% abaixo da média em fevereiro. No Ártico, onde a cobertura de gelo marinho normalmente atinge o máximo anual em março, mínimas mensais recordes foram registradas desde dezembro, com a cobertura de gelo marinho de fevereiro 8% abaixo da média mensal. A nível global, fevereiro foi 1,59 graus Celsius mais quente do que no período pré-industrial, enquanto o período de dezembro a fevereiro foi o segundo mais quente já registrado. Depois de anunciar a ambiciosa meta de 5% de crescimento em 2025, o governo da China prometeu nesta quinta-feira enfrentar até o fim a guerra comercial com os Estados Unidos. A China reiterou nesta quinta-feira que vai enfrentar a guerra comercial com os Estados Unidos até o fim, em um momento em que as tarifas de Washington afetam a economia mundial e ameaçam conter o crescimento lento do país asiático. O ministro chinês do Comércio, Wang Wentao, advertiu que as tarifas americanas ameaçam perturbar a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais. Se os Estados Unidos continuarem neste caminho equivocado, vamos lutar até o fim. A China sempre acreditou que o benefício mútuo e a cooperação ganha-ganha são a essência dos laços econômicos China e Estados Unidos, e não há dúvida de quem sempre sofre e quem tira vantagem. A China revelou na última quarta a ambiciosa meta de 5% de crescimento para 2025, com a promessa de transformar a demanda interna no motor econômico do país. Mas a presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China reconheceu que a economia enfrenta uma incerteza crescente no cenário internacional, além de uma demanda interna insuficiente. Pesquisadores avaliaram os efeitos do desmatamento na Amazônia sobre as temporadas de chuva e seca na região. O estudo revelou que a ação na floresta aumenta as chuvas nos períodos úmidos e diminui em época de seca. Uma nova pesquisa publicada nesta quarta-feira revelou que o desmatamento na Amazônia provoca mais chuvas na estação chuvosa e menos chuvas na estação seca.
O estudo publicado na revista Nature destaca o papel essencial da floresta tropical de absorver dióxido de carbono, gás que contribui para o aquecimento do planeta. Pesquisas anteriores já tinham mostrado que a redução da vegetação diminui a quantidade de água absorvida para a atmosfera, o que leva a condições geralmente mais secas. O objetivo do estudo era obter uma visão mais detalhada sobre a situação na região, com simulações climáticas regionais e dados de satélite da floresta entre 2000 e 2020. Os pesquisadores, baseados na China e na Tailândia, descobriram que os impactos na Amazônia variam de acordo com as estações. Foram registradas mais chuvas especificamente sobre áreas onde as árvores foram derrubadas na estação chuvosa, de dezembro a fevereiro, enquanto na estação seca, de junho a agosto, quando as plantas mais precisam, houve menos chuvas em uma região mais ampla. Os especialistas destacaram que a perda de árvores na Amazônia, frequentemente causada pela expansão ilegal da agricultura, representa uma ameaça em particular para as colheitas. Os pesquisadores também descobriram que o desmatamento contínuo na Amazônia poderia levar a uma diminuição no total de precipitações, o que ameaçaria a fauna, intensificaria as secas e agravaria os incêndios florestais, além de reduzir a capacidade de absorção de CO2. Chuvas e ventos fortes atingiram a costa leste da Austrália nesta quinta-feira. A previsão é de que o ciclone Alfred atinja a região sexta ou sábado de manhã. A costa leste da Austrália foi afetada nesta quinta-feira por ventos e chuvas vindas da borda de um forte ciclone tropical que se aproximava da área. O ciclone Alfred deveria atingir a costa à noite, mas seu progresso diminuiu e não chegará à costa antes de sexta ou sábado de manhã. Já se passaram mais de 50 anos desde que um tufão atingiu diretamente a área, que abriga cerca de 4 milhões de pessoas. Já vi outros, mas não tão ruins, com o vento e tudo mais. Provavelmente o pior evento em que estive foi em 1974, quando as ondas quebravam sobre a Pizza Hut na Kiro Road, na rodovia. Esse foi muito ruim. O ciclone que se aproxima já deixou cerca de 4.000 casas sem energia elétrica e levou ao fechamento preventivo de 900 escolas nos estados de Queensland, onde fica Brisbane, e Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney. Esses fenômenos são comuns nas águas tropicais do norte da Austrália, mas muito menos nas costas mais frias do sul do país. Veja daqui a pouco, um alerta da ONU mostra que os direitos das mulheres retrocedem em 1 a cada 4 países. E a escola de samba Beija-Flor é nomeada campeã do Carnaval do Rio em 2025. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato. O Banco Central publicou alterações no regulamento do Pix para aumentar a segurança nesta quinta-feira e determinou que as chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita sejam excluídas. Caio Teles conta na reportagem. O Banco Central informou nesta quinta-feira, 6 de março, que as instituições participantes do Pix deverão excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. As alterações no regulamento do Pix objetivam aprimorar os mecanismos de segurança da ferramenta de pagamentos instantâneos. CPFs com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula, e CNPJs com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do Banco Central. Segundo a instituição, as novas medidas tornam mais difícil para golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal.
Em nota, o Banco Central reforçou que as medidas aprovadas não irão mudar em nada a forma como as pessoas e as empresas fazem ou recebem PIX. O texto afirma que elas são medidas operacionais que trazem mais exigências de segurança para os participantes a fim de combater as fraudes no PIX. O Vaticano afirmou que o Papa Francisco passou mais uma noite tranquila. O Papa Francisco passou uma noite tranquila. O anúncio foi feito pelo Vaticano nesta quinta-feira, horas após informar que o estado do pontífice é estável, embora o quadro clínico continue complexo. A Santa Sé divulgou um breve comunicado sobre o jesuíta argentino de 88 anos, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. O líder da Igreja Católica foi hospitalizado por uma bronquite que evoluiu para pneumonia dupla e desde então sofreu várias crises respiratórias, a mais recente na segunda-feira. O boletim médico divulgado na quarta-feira à noite informou que o pontífice não teve novas recaídas e alternou descanso e trabalho. Para facilitar a respiração, Jorge Bergoglio teve que usar uma máscara de oxigênio pela terceira noite consecutiva, que ele troca durante o dia por uma cânula nasal de alto fluxo, um suporte mais leve. O Papa não fez nenhuma aparição pública e o Vaticano não divulgou nenhuma imagem de Francisco desde 14 de fevereiro, provocando novos questionamentos sobre sua capacidade de exercer as funções de sumo pontífice. A Casa Branca confirmou nesta quarta-feira que há negociações e discussões em andamento com o Hamas para pôr fim à guerra na faixa de Gaza. A Casa Branca confirmou nesta quarta-feira que há negociações e discussões em andamento com o grupo islâmico Hamas para pôr fim à guerra na faixa de Gaza. As conversas não têm precedentes, pois os Estados Unidos nunca se envolveram diretamente com o Hamas, que Washington considera uma organização terrorista desde 1997. Then why is the US now negotiating directly and for the first time ever with Hamas? Em entrevista coletiva, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, explicou que essas conversas com o Hamas estão sendo conduzidas pelo enviado do presidente para os reféns, Adam Boehler, e foram realizadas com o conhecimento de Israel, que foi consultado. Israel was consulted on this matter. Leavitt não quis entrar em detalhes sobre o conteúdo das trocas de mensagens devido à sensibilidade do assunto, mas reiterou que há negociações e discussões em andamento. Ela defendeu essa abordagem de diálogo com o Hamas como uma possível maneira de encerrar a guerra na faixa de Gaza, que já matou mais de 48 mil palestinos e onde 59 reféns israelenses ainda permanecem, dos quais acredita-se que mais de 30 tenham morrido. Segundo o funcionário de alto cargo do grupo palestino Bassem Naim disse à agência F, o Hamas também confirmou nesta quarta-feira que manteve conversas diretas com Washington. A ONU alertou nesta quinta-feira que os direitos das mulheres retrocederam em 1 a cada 4 países. Um relatório da organização ONU Mulheres mostra que ainda há um caminho longo até a igualdade de gênero. A polarização política, as novas tecnologias, os conflitos e a emergência climática ameaçam os direitos das mulheres, que sofreram retrocessos em 1 a cada 4 países até 2024. O alerta foi feito nesta quinta-feira em um relatório da organização ONU Mulheres. O levantamento analisa os direitos das mulheres 30 anos após a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, em 1995, adotada por 189 países. Os autores alertam que o enfraquecimento das instituições democráticas andou de mãos dadas com uma reação violenta contra a igualdade de gênero. O relatório foi publicado às vésperas do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Um total de 63% das mulheres entre 25 e 54 anos têm um trabalho remunerado, em comparação com 92% dos homens. Mais de 772 milhões de mulheres trabalham na economia informal, não têm proteção social e seus empregos são os mais ameaçados em caso de crise. Desde 2022, os casos de violência sexual relacionada a conflitos aumentaram em 50% e 95% das vítimas são mulheres e meninas. Em 2023, 612 milhões de pessoas viviam a 50 quilômetros de um dos 170 conflitos armados que ocorreram no planeta, 54% a mais que em 2010. A cada 10 minutos, uma mulher ou menina é morta pelo parceiro ou por um membro da família,
e 1 em cada 3 sofre violência física e sexual, tanto em casa quanto fora dela. Por outro lado, o documento destaca que nos últimos anos, a igualdade de gênero foi alcançada na educação de meninas. A mortalidade materna foi reduzida em 1/3, a representação feminina nos parlamentos mais que dobrou e muitos países aboliram leis discriminatórias. Mesmo assim, as mulheres ainda têm 64% dos direitos que os homens desfrutam. A Beija-Flor foi nomeada campeã do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano de 2025. O título voltou para Nilópolis. A escola de samba encantou o público e jurados com o desfile em homenagem ao antigo diretor de carnaval Laíla, que faleceu em 2021. A Beija-Flor de Nilópolis conquistou mais uma vez o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. O 15º título veio com o samba enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, uma homenagem ao antigo diretor de carnaval, que morreu em 2021. O desfile deste ano teve mais um componente de emoção. Foi o último de Neguinho da Beija-Flor, como intérprete na escola em que desfilou por 50 anos. A Baixada Fluminense está em festa nesta quarta-feira de cinzas. A Beija-Flor de Nilópolis conquistou seu 15º título do Carnaval Carioca com o samba enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, uma homenagem ao antigo diretor de carnaval que morreu em 2021. Destaque para a escultura de Laíla e o encerramento com um Cristo Negro, remetendo ao icônico desfile de 1989, apesar da faixa em que estava escrito "Do Orum, olhai por nós" ter ficado embolada, não permitindo sua leitura. Outro ponto de grande emoção na Marquês de Sapucaí ficou por conta da despedida de Neguinho da Beija-Flor, que neste ano deixa o posto de intérprete na escola em que desfilou por 50 anos. A vice-campeã também vem da Baixada. Com o enredo Pororocas Parauaras, As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, um mergulho nas águas misteriosas do estado do Pará, a Grande Rio agitou o sambódromo, em uma noite marcada pela despedida de Paola Oliveira como rainha de bateria da escola. A terceira colocada foi a Imperatriz Leopoldinense, que explorou o enredo O Mito Tum ao Olofum, Água Fresca para o Senhor de Ifon, apresentando a jornada de Oxalá até Oió, reino de Xangô, com muitos desafios pelo caminho. Completam o desfile das campeãs, marcado para sábado, Viradouro, Portela e Mangueira. A escola que será alçada à elite do Carnaval Carioca, após o descenso da Unidos de Padre Miguel, só será conhecida na quinta-feira, dia em que acontecerá a apuração da Série Ouro. Parabéns para essa campeã, né? Sim, merecedora. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango. Para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.